venho falar sobre a literatura africana, precisamente sobre o lançamento do meu livro A Casa de Renda. Eu escrevo este livro porque há toda uma necessidade de se despertar a sociedade sobre esta problemática. Na verdade, a casa de renda em Angola é um problema, então procuro despertar a sociedade com vista a refletirmos todos sobre este problema, porque tenho estado a ver que os senhorios, os proprietários das residências têm estado a abusar dos seus direitos, dos seus poderes em relação ao inquilino. Uma vez que o inquilino nesta relação jurídica nota-se claramente que é o lado mais fraco, então acho ser necessário que o Estado, a sociedade em geral, reflita sobre esta problemática com vista em se encontrar possíveis soluções. Na verdade, não trago soluções neste livro sobre a casa de renda, trago uma reflexão, é na verdade um romance, um livro de 174 páginas, em que procuro refletir sobre esta problemática da casa de renda, no sentido de chamar a atenção ao Estado para que possamos todos refletir sobre esta problemática. Uma vez que a maioria vive em casa de renda, na verdade não há uma estatística do Instituto Nacional de Estatística sobre esta realidade, mas se o sonho da casa própria em Angola é difícil, estou igualmente em crer que a maioria vive em casa de renda. Então, se a maioria vive em casa de renda, diante destes abusos dos senhorios, acho que seria sempre necessário refletirmos sobre esta problemática e encontrarmos possíveis soluções. Escolho este tema porque, como já disse, é um tema que acho ser atual, que deve ser refletido por todos nós. É um tema, como disse, também passa despercebido, então esse despertar de consciência vai fazer com que todos nós reflitamos sobre esta problemática, encontremos possíveis soluções, despertemos o Estado, porque é muita gente que passa por situações difíceis, muita gente que vive em casa de renda e, na maioria das vezes, sujeitando, sendo humilhada pelos senhorios. Este é um livro que tem como personagem principal Mantoné. Mantoné, que no bairro Kikolo, em Luanda, vê a sua casa reduzida a cinzas por um fogo posto, um fogo que foi posto por uma senhora, descrita no livro como avó Teté. Ela coloca o fogo porque Mantoné não queria envolver-se com ela sexualmente. A senhora de 60 anos, na verdade, estava apaixonada pelo senhor e, como não havia correspondência, ela decide colocar fogo na casa, ao lado onde estava a botija, então a casa é reduzida a cinzas. Aí começa o drama de Mantoné, que depois de ver a sua casa própria, não muito boa, mas era a sua casa, a casa própria a ser reduzida a cinzas, então vai atrás do sonho da casa própria, sujeitando todos os abusos dos senhorios. Então, este é um personagem que vive em mais de 10 casas de renda, o que nós retratamos aqui em livro, vive em mais de 10 casas de renda, mas finalmente consegue depois a sua própria casa. Infelizmente, esta mesma casa que ele consegue depois construindo com esforços próprios, porque Mantoné, na personagem, ela é uma pessoa que trabalha numa empresa privada de segurança, como devem calcular, não ganha muito dinheiro, então era necessário fazer também outros biscates extras além do trabalho que ele fazia. Nesse caso, tinha de lavar igualmente viaturas que eram estacionadas ao lado da empresa onde trabalhava, e teve que também fazer comercialização de bens e serviços no mercado informal, no sentido de juntar verbas para construir a sua própria casa. Depois de construir a casa, infelizmente, a casa também é demolida e ele fica novamente sem casa. Nesse caso, Mantoné perde o seu irmão, Kikoso, perde o seu único filho, perde a sua própria esposa, não encontra outra solução senão, no local onde foi demolida a casa, pegar uma corda e suicidar-se. Então acho ser um drama que podia também nos ajudar a refletir sobre esta problemática. O mercado editorial angolano
está aberto. Há muitas editoras agora, ou seja, há muitas editoras agora, mas a capacidade financeira dos autores faz com que não se publiquem muitos livros. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevi este livro, comecei a escrever em 2009 e terminei em 2014. Em 2015 este mesmo livro já esteve na Chiado Editora em Portugal. Não editamos em Lisboa porque não tinha capacidade financeira suficiente de transferir os euros para o livro ser editado e publicado em Portugal. Veio para ser publicado em Angola, dei a entrada deste livro, o miolo no caso, em 2021, na editora Moenho, mas o livro vai apenas a ser publicado em 2023, porque é nesta altura em que eu consegui alguns valores monetários para pagar a editora e publicarmos o livro. O mercado editorial é aberto, mas as gráficas são muito caras, então eu acho que seria bom se o próprio Estado também fosse chamado aqui para subvencionar pelo menos a importação do papel, para que estas empresas, estas gráficas possam ver os custos do papel reduzidos e, consequentemente, os autores ou as editoras teriam também os devidos descontos para a publicação do livro dos autores. Eu acho que, se assim for, a literatura angolana poderá haver mais livros publicados e, consequentemente, poderá também impor-se cada vez mais na literatura lusófona africana e também na literatura lusófona mundial e, quiçá, em todo o mundo, porque estes livros podem ser eventualmente publicados e depois podem igualmente ser traduzidos e serem comercializados e serem apresentados noutros mundos lusófonos, anglófonos, para que a literatura angolana seja cada vez mais conhecida. Leia o livro A Casa de Renda. Vamos refletir todos sobre esta problemática. É prosa, é romance, 174 páginas. Um livro que foi prefaciado pelo jornalista João Pinto. Na altura da apresentação foi feita pelo escritor John Bella. Então é uma obra que vale a pena ler, uma obra que tem um tema sugestivo e achamos que devemos sempre refletir sempre que encontrarmos um determinado problema, para que em conjunto possamos encontrar possíveis soluções. Tem estado a se dizer que uma cabeça pensa bem, mas duas cabeças pensam muito melhor. Se todos nós refletirmos sobre esta problemática, sobre a casa de renda, seguramente poderemos encontrar soluções para a adoção de políticas públicas com vista a se inverter o atual quadro, com vista a fazer com que mais empresas privadas do setor imobiliário construam casas para que esta juventude possa ter a sua própria casa, mas também não basta que as empresas imobiliárias construam casas, é necessário igualmente que o Estado adote políticas claras para se lutar contra este desemprego, cujo índice está a rondar nos 33%. Então, quem não tem emprego naturalmente, mesmo que existirem empresas de construção civil a construírem residências, este jovem, este adulto, este senhor, esta senhora não terá capacidade financeira de adquirir uma residência. Então, se criarem mais postos de trabalho, aliado a isso a qualificação profissional e acadêmica dos cidadãos angolanos, naturalmente que nós poderemos ver esta problemática solucionada. Estamos todos conscientes de que o Estado não dará casa para todos, mas se incentivar as empresas a construírem residências, se adotar políticas de luta contra o desemprego, esta questão será obviamente resolvida. Leia A Casa de Renda.